Saci Pererê é uma das lendas mais conhecidas do folclore brasileiro e faz menção a um negrinho travesso que possui uma perna apenas, mora nas florestas e comete diversas travessuras contra viajantes e moradores das zonas rurais. Essa lenda mistura elementos das culturas indígena, africana e europeia, e ficou muito famosa no Brasil por meio de Monteiro Lobato. Quem é Saci Pererê? A lenda clássica e mais popular do Saci fala que ele é um ser pequeno, com cerca de meio metro de altura. Além disso, é negro, possui apenas uma perna e locomove-se pulando pela selva, tem os olhos vermelhos ou não, de acordo com a versão, é careca e usa um gorro vermelho em sua cabeça. A representação clássica do Saci frequentemente mostra-o fumando um cachimbo. A imagem clássica de Saci coloca-o como um menino travesso. É um ser agitado e, por isso, realiza brincadeiras pelos locais que passa. Algumas de suas travessuras mais comuns, conforme a lenda, são o ato de sugar o sangue dos cavalos e o de amedrontá-los e afugentá-los durante a noite. Um sinal comum de que o Saci havia atormentado os cavalos é o nó que deixa na crina deles. Outra travessura muito comum cometida pelo Saci é atormentar viajantes que atravessam a floresta durante a noite. Ele assovia um som estridente, e difícil de ser localizado, nos ouvidos desses. O objetivo do assovio é atormentá-los, e, além disso, comumente realiza outras travessuras, como estragar o freio das carroças, derrubar os chapéus dos viajantes ou desafivelar o louro que fazia parte do arreio do cavalo. Saci é o responsável por desaparecer com pequenos objetos, estragar a comida, apagar lamparinas, abrir porteiras durante a noite, promover uma ventania que suja as casas, assustar crianças durante o sono, etc. Por essas e outras travessuras é que esse personagem é entendido, por muitos do interior do Brasil, como um personagem maléfico. As lendas também falam que, para capturá-lo, é necessário jogar uma peneira no meio de um redemoinho. Aquele que o captura deve retirar seu gorro, e, com isso, o Saci perde seus poderes sobrenaturais. Em seguida, deve ser preso em uma garrafa, e então uma cruz deve ser desenhada nela para impedir que ele fuja. Por fim, a lenda do Saci fala que ele vive por 77 anos. Depois desse tempo, ele se transforma em um cogumelo venenoso ou em outro cogumelo conhecido como a orelha de pau. Origem. A lenda do Saci Pererê é provavelmente a mais conhecida do Brasil, e o historiador Luiz da Câmara Cascudo aponta que ela surgiu no final do século XVIII, espalhando-se pelo país ao longo do século XIX. Ele também afirma que a história, provavelmente, surgiu na região sul e espalhou-se por todas as regiões do país. A lenda do Saci é resultado da mistura de elementos dos folclores europeu, indígena e africano. Essa história é conhecida em todo o país e também ganhou fama internacional. O fato ter surgido no sul fez com que chegasse aos países vizinhos, com algumas variações. Não existe nenhum relato a respeito dessa lenda nos primeiros séculos da colonização brasileira e, por isso, concluiu-se que seu surgimento foi tardio. A lenda, que já era bastante conhecida no interior do país, tornou-se mais ainda depois da divulgação que Monteiro Lobato fez dela no começo do século XX. Por ter surgido na região sul, acredita-se que a lenda do Saci originou-se entre os índios Guarani. Num primeiro momento, ele era uma espécie de protetor da floresta contra aqueles que iam destruí-la. Posteriormente, na medida em que a lenda foi espalhando-se pelo país, o Saci tornou-se negro e passou-se a contar que ele havia perdido a perna em uma luta de capoeira, um claro sinal da influência da cultura africana. O hábito de fumar também foi incluído como uma de suas características com o passar do tempo, sendo esse uma prática comum entre indígenas e também entre os africanos. Além disso, a dificuldade de encontrar o Saci na floresta fez com que o personagem fosse associado com algumas aves presentes na fauna brasileira, como a tapera-naevia, ave conhecida como Saci. Outro elemento do Saci transformado com o tempo foi o gorro. Muito provavelmente, quando a lenda surgiu, ele possuía os cabelos vermelhos, característica substituída pelo gorro vermelho, um traço em comum com uma lenda existente em Portugal sobre o trasgo, um ser de pequena estatura, assim como o Saci, que faz pequenas maldades. Saci fora do Brasil. Luiz da Câmara Cascudo ainda aponta que a lenda do Saci,
apesar de surgida no sul do Brasil, espalhou-se de tal forma que se tornou parte do folclore até dos países vizinhos, Argentina, Uruguai e Paraguai, embora possuísse determinadas diferenças. Nesses países, o saci é conhecido como Iaci-Ateré. Existem algumas diferenças entre a lenda existente nos países vizinhos e a versão que se popularizou no Brasil. Lá fora, o Iaci não é negro e, diferentemente do saci brasileiro, que é careca, o Iaci possui cabelos loiros e não usa gorro vermelho. Além disso, possuía uma varinha mágica de ouro e utilizava um chapéu de palha. Na lenda paraguaia, o Iaci atraía crianças aos montes, por meio de seu assovio, a fim de brincar com elas para, em seguida, fazer-lhes uma maldade, deixando-as surdas, por exemplo. Na Argentina, Iaci era conhecido por raptar moças solteiras e engravidá-las. As diferenças existentes entre a lenda brasileira e a estrangeira são as diferentes influências culturais sobre a história. Quando o Saci Pererê ficou famoso? A história do Saci ficou nacionalmente famosa por meio de Monteiro Lobato, um famoso escritor brasileiro do século XX conhecido por ser o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1917, Lobato fez um inquérito, no jornal O Estado de São Paulo, sobre o Saci. A ideia era colher as respostas dos leitores acerca das versões da lenda. Monteiro Lobato recebeu dezenas de respostas e utilizou-as para compilar um livro sobre esse personagem do folclore brasileiro, o primeiro na história do Brasil. Esse livro chamava-se Saci Pererê, resultado de um inquérito, e foi publicado em 1918, com 2.000 exemplares. Anos depois, em 1921, Monteiro Lobato publicou o Saci, voltado para o público infantil. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.